Professor, tio, colega, amigo, a maçonaria, ela é uma religião? Ela é uma seita? Ela é contra alguma igreja? Essas foram algumas das questões que apareceram, né? E eu estou aqui hoje para conversarmos e comentarmos sobre isso. Por enquanto, segue a vinheta. Bem-vindo de volta aí ao nosso canal, né? Na verdade, ao meu, ao seu, ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, olha, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para cada vez que sair um vídeo novo, né, você ser notificado. E não esquece também, ó, de clicar no joinha e deixar aí aquele seu like para nós. Tudo bem? Meus caros, bem-vindo ao nosso canal aí, já estou sendo redundante, né? E eu quero responder as perguntas que eu fiz logo no início, tá bom? Antes da vinheta. Geralmente eu recebo aí, professor, tio, amigo, colega, vamos lá, a maçonaria, ela é ou ela não é uma religião? Primeiramente, a maçonaria, como eu já disse, ela não é uma religião e ela não tem o objetivo de atacar, de ofender, de agredir qualquer religião. Pelo contrário, né? Um dos princípios mais importantes da maçonaria é o respeito à liberdade de consciência e à fé de cada indivíduo, não importe qual seja, tá bom? Dentro da maçonaria nós encontramos homens de diversas crenças religiosas, convivendo, e nós convivemos em harmonia. Isso ajuda a gente a trabalhar a tolerância religiosa, né? Eu conviver com meu irmão, né, ou com os irmãos que têm aí diversas religiosidades, tá bom? Por esse motivo, a maçonaria não tem o objetivo, né, ela não pode também ser considerada como uma seita, porque um dos princípios é que você tenha uma religião, e uma seita é algo exclusivo, é algo único, tá ok? É algo que não permite você participar de mais nada. Tá? Ela não exige que ninguém abandone ou deixe a sua religião e ela não substitui a religião de ninguém. Ela não cria uma nova religião, tá bom? Não existe isso. Muitas pessoas perguntam, mas então, a maçonaria é uma religião? Minha resposta continua sendo muito claramente em aberto um grande não. Não é uma religião. Ela não possui sacramento. Ela não realiza batismo, ela não administra ordenanças religiosas e ela não promete salvação a ninguém. Posso falar por minha própria experiência que isso não acontece lá dentro e automaticamente demonstra de uma certa forma, né, e de forma bem clara, que a maçonaria não é uma religião. Agora, eu possuo uma religião, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora, tudo bem? Eu sou membro a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fui batizado ainda bem novinho, né? Em 6 de dezembro de 1984. Tá bom? Eu e toda a minha família fomos ensinados pelos missionários. Eles convidaram meu pai aceitou. Meu pai, ele era até então ateu, né? Ele não acreditava em nada, e aí ele acabou aceitando a igreja como sendo a sua primeira religiosidade. Até então ele não acreditava em nada e ele até caçoava de muitas, tá bom? Quando eu completei 19 anos pela igreja, eu fui um missionário aqui, Elder Genuíno, tá bom? Fiz missão Brasília do período de 92 até 1994. Então, como os elders, como os jovens da igreja, né, eu deixei meu trabalho, deixei meus estudos, deixei a minha família e fui pregar o evangelho. Tá? Durante esses 2 anos, eu cresci, eu aprendi e eu absorvi muito da igreja, muito do evangelho. Isso fortaleceu muito meu testemunho dentro da igreja. Tá? Isso fez com que eu voltasse com a finalidade de casar, construir uma família que nós consideramos e nós acreditamos por ordenanças sagradas, que elas serão eternas. Então, por acreditar nisso, quando voltei, eu me casei, né, em 1996, foi 6 de janeiro de 1996, me casei
né? E estou casado até hoje, sou casado. Fui casado no templo, sou selado no templo, para o templo e para toda a eternidade, junto com minha família, que eu amo demais, junto com meus filhos, né, que eu tenho um grande amor por eles, e eu sei que nós vamos viver para a eternidade. E agora, mais do que nunca, junto com o meu neto que vai nascer. Né, a família só crescendo, então vamos viver aí para todo o tempo e toda a eternidade. Continuo vivendo a minha fé, continuo observando os mandamentos do Senhor, né? Continuo frequentando a igreja, me levanto todos os domingos de manhã, eu vou à igreja, lá eu renovo os meus convênios, realizo as minhas atividades que eu tenho dentro da igreja e retorno para o meu lar. Dentro do meu lar nós também vivemos o Evangelho e procuramos o máximo possível estender isso às pessoas que nós conhecemos, tá bom? Em nenhum momento a maçonaria ela exigiu que eu deixasse de ser um membro da igreja, que eu deixasse a minha crença. Pelo contrário, sempre encontrei o respeito e o apoio, e todo o desenvolvimento que eu tenho dentro da maçonaria, ela me ajuda a crescer e a me tornar um homem melhor. Não que a igreja não seja o suficiente, mas aquilo que eu aprendo dentro da maçonaria, ela me ajuda ainda mais a viver o Evangelho. Tá bom? Como eu disse, lá dentro não se prega, não se fala, não se ensina religião, mas também não se proíbe, também nem se incentiva a deixar a sua religião. Pelo contrário, tá bom? Só ensina a fortalecer. Portanto, a maçonaria aqui, né, chegando então a uma conclusão, ela não ofende religião nenhuma. Por que eu estou falando isso? Alguns dos comentários que eu ouvi ao convidar, né, para poder assistirem os meus vídeos foi: não, eu não quero assistir porque eu acredito em Deus e ponto final, né? Essas coisas aí podem só me levar para o caminho errado. E na verdade não é isso, ela não ofende nenhuma religião. Tanto é que eu raramente falo sobre religião aqui dentro, e as coisas que eu falo, elas não estão fora e muito menos contra as doutrinas de qualquer religião. Porque a maçonaria, ela tem o seu princípio, se vocês forem ler, lá no Velho Testamento, né? Então isso ajuda muito. Quando eu vou preparar o que a gente chama de trabalho, que eu falo muito isso aqui, eu vou explicar em um dos vídeos também, né? Que aí até parece uma coisa assim estranha, falar, é trabalho, ele vai fazer trabalho. Tá? Quando a gente vai preparar os nossos trabalhos, quando eu vou apresentar os meus trabalhos, né? Que no caso são estudos aí que nós fazemos para poder ampliar o nosso conhecimento, né, aumentar a nossa intelectualidade e até mesmo, vamos falar depois aí, atingir novos graus. Eu uso também a Bíblia e o livro de Mórmon. Eu já comentei isso aqui uma vez, né? São então as duas escrituras que eu uso para poder fazer os meus trabalhos. É sempre? Não é sempre. Tem assuntos que não vai ter lá dentro. Então eu preciso também ser, né, um pouquinho racional quando eu estou preparando. A maçonaria, ela não é uma seita, ela não pede exclusividade, muito menos que você abandone ou se afaste da sua religião ou das pessoas de qualquer religiosidade. Nós não realizamos, né, nada que seja, de uma certa forma, macabro ou misterioso lá dentro da maçonaria, tá bom? E a maçonaria, de novo, ela não é uma religião. Tá bom, meus irmãos? Esse era o vídeo de hoje. Eu vou fazer então, olha, mais 2 ou 3 vídeos, né, com relação a responder esses assuntos aí. Os próximos segmentos, os próximos vídeos, eu completo aí falando ainda mais, tirando algumas dúvidas de vocês, né? E esclarecendo algumas coisas que eu falo aqui dentro que às vezes fica sem nexo para quem não é membro, né, ou irmão da maçonaria. No mais, né, eu deixo aquele grande beijo no coração de vocês e o meu bordão, tenho dito!